Satanás. Então, uma vez que você compreendeu, né, que a estrutura da consciência, a estrutura humana é constituída por campos vibracionais, por aquelas 11 áreas, né, onde a vida aparece, né, aquelas instâncias, né, vibracionais a partir das quais o humano se mostra no mundo, ou a partir das quais o divino se mostra no mundo, a partir dessa estrutura humana. Uma vez que você compreende isto, né, você vai compreender que existe então um fundo a partir do qual as experiências infantis ocorrem. As primeiras experiências que são muito importantes, que estruturam muito da noção de si mesmo, que vai se constituir no processo histórico, né? Então, assim, a gente pode compreender que nas abordagens que tentam analisar situações passadas, a primeira infância e todo o processo de desenvolvimento, né, já pega a coisa mais lá na frente. Existe um antecedente a isso, existe uma instância que antecede as primeiras experiências, que é a estrutura desde onde ocorrem essas experiências, né? A estrutura desde onde ocorre a recepção e a resposta aos estímulos da vida, né? Das situações, dos primeiros momentos de vida. E o interessante também observar, numa perspectiva yogi, que existe também uma instância que antecede a própria estruturação das áreas da consciência, ou seja, da forma, né, do campo vibracional que constitui o humano, né, como manifestação divina, né? Então existe uma dimensão que antecede a forma. E o curioso e interessante perceber e lembrar que essa instância que antecede a forma é a presença divina, é o campo de luz infinito, auto-originado, né, que tem nessa estrutura da forma que constitui o humano um campo para mostrar a si próprio, para manifestar o que é dentro da forma humana. E esse campo que constitui o humano nas suas 11 áreas, né, chamadas de corpos, esses 11 campos vibracionais, onde a qualidade divina, a qualidade da presença divina se manifesta em cada um com as suas peculiaridades e sua dinâmica afetiva, cognitiva, volitiva própria daquela área e tudo mais. Então, com essa base, a gente consegue compreender muito dessa estrutura que antecede as experiências, né? Mas então, quando um serzinho nasce, né, e se estrutura a partir da data, ganha aquelas áreas que estarão na linha de frente da sua vida, né? O que nos interessa compreender agora é um tanto de como que esse ser se estrutura e como é que ocorre algo que comumente é chamado de couraças musculares, tensões crônicas, padrões crônicos reativos, que são muito importantes de serem trabalhados no processo terapêutico, são fundamentais, na verdade, no processo terapêutico. E nos interessa compreender um tanto disso agora, né? Então, pelo menos a origem disso, né? Como se estrutura isso. Então, vejam bem que quando um serzinho nasce, ele é uma entidade biológica, um ser da natureza. E a primeira demanda da natureza é continuar existindo. A pulsão biológica é de alimentar-se, de continuar, é a demanda básica da vida, é o chip básico da natureza em cada ente vivo. Então aquele serzinho nasce, a primeira coisa que ele faz é respirar, né? Busca o alimento. Então quem que ensinou a respirar? Quem que ensinou a buscar o que vai nutrir? É uma inteligência inata da própria natureza, é o que eu brinco que é o chip da natureza, é a pulsão biológica que já está ali presente, que é o que se chama de instinto, que é a inteligência divina manifestada na natureza para manter as formas da natureza existindo. Então, no primeiro momento, aquele serzinho está ali e, claro, a primeira demanda é receber o que precisa para continuar na forma, né? Agora, o que é interessante observar é que os primeiros momentos de vida em que o campo afetivo de acolhimento desse ser dá a ele uma impressão de que ele vai sobreviver, ou seja, ele recebe o alimento, mas ele recebe um acolhimento afetuoso, de amparo, de cuidado, que para ele, mesmo que não seja articulado na linguagem, para ele a sensação é de segurança,
sensação de certeza que vai se manter. Então, assim, o ambiente afetivo acolhedor, ele é um elemento que constitui com mais tranquilidade para aquele ser a garantia de que ele vai continuar vivendo. Né? Então, assim, o quanto de acolhimento ele recebe tem uma importância biológica, uma importância visceral, porque dá a ele um grau de certeza de que ele vai receber sempre o alimento, que tem alguém cuidando para que ele continue. Né? Então, esse ambiente afetuoso, acolhedor, é essencial para que aquele ser relaxe, tenha certeza de que está amparado e que ele vai se manter vivo, que essa forma biológica terá o que ela precisa para continuar existindo. Né? Daí a gente pode compreender a importância do olhar, por exemplo, dos primeiros contatos que uma criança tem no mundo. Né? O quanto ele recebe de carinho, de afeto, de cuidado, de presença. O olhar é muito importante, aí a gente vai entender melhor depois por quê. O quanto isso traz para aquele serzinho, né, para aquela estrutura biológica que quer se manter vivo, traz esse relaxamento existencial, esse estar acolhido. Né? E vejam que o principal ponto aí é o quanto esse acolhimento afetivo traz uma certeza de sobrevivência. Traz uma certeza de que a demanda fundamental da vida será atendida. O projeto de manter-se será realizado. E o acolhimento afetivo então, tem muita importância para isso. Né? Então esse ser vai se desenvolvendo, claro, quando existe hostilidade, quando existe um olhar tanto assim raivoso às vezes, em alguma medida hostil, independente do grau, aquilo é impactante, gente, para um ser que, para uma criança, um bebê, uma criança, tudo é muito ampliado. Dentro do contexto de que a demanda básica é a sobrevivência, tudo que for hostil é ameaça à sobrevivência. Em última instância, é isso, é ameaça à sobrevivência. Então, da importância do acolhimento mesmo, como um modo de que esse ser relaxe e sinta-se, né, bem-vindo nesse mundo e não só bem-vindo, como acolhido mesmo para que continue. Né? E isso é muito importante para a saúde, né, psicológica. Bom, no instante seguinte, esse ser, claro, vai crescendo, ele vai percebendo que algumas manifestações, algumas expressões e alguns momentos que vêm dele de modo espontâneo, né? Que a criança ela está sendo espontânea, ela está fluindo espontânea, ela tá expressando o que ela sente, ela está chorando, ela está rindo, ela está querendo brincar. Ela é um serzinho que pulsa, né, espontaneamente, com liberdade, com naturalidade. E toda vez que ele recebe um grau de hostilidade, de pressão, de não acolhimento, de não se sentir compreendido, né, e ele recebe uma desaprovação que tem um caráter hostil, né, uma desaprovação que tem um caráter hostil, não uma desaprovação que tem um caráter orientador, educador, mas sim que tem um caráter hostil, isso para ele é um impacto, né? É um impacto que lhe deixa tenso, lhe deixa um grau de insegurança. Toda vez que ele sente que algumas manifestações, então, não são bem acolhidas e recebem um grau de resposta que nele gera insegurança, essa insegurança é muito profunda. Que o bebê humano é muito vulnerável, gente. Ele precisa desse amparo para sobreviver. O bebê humano realmente necessita, e por isso ele é frágil, né? Nessa fragilidade, tudo ganha uma lente de aumento aí. Uma interpretação baseada no quê? Na lente principal que está operando. E a lente principal que está operando é continuar existindo. Então, todo tipo de hostilidade repercute nessa demanda inicial. E também, é claro, vai constituindo já um mundo afetivo, os registros afetivos, né? De o quanto ele é querido, o quanto ele, com isso, se sente, digamos assim, como um ser aprovado na sua existência. Então, veja bem, o ponto que nos interessa compreender aqui, e que aí é a origem do que a gente chama de tensões musculares
e emocionais crônicas, ocorre da seguinte maneira. Esse serzinho ele tem uma espontaneidade, uma pulsão natural. Ele não tem uma elaboração cognitiva para muitas escolhas, ele vai aprendendo aos poucos. Mas inicialmente ele é completamente espontâneo e responsivo, né? Ele responde naturalmente aos estímulos, de maneira não elaborada, não pensada, não deliberada intelectualmente. É um ser que responde, né? E toda vez que tem essas desaprovações com um grau de hostilidade, lhe causando insegurança e receio, isso é muito desconfortável para ele diante dele próprio, porque isso lhe deixa muito inseguro sobre a existência dele mesmo. E isso é perturbador. Então, um ser assim, uma criança, ele começa a decifrar a dinâmica das relações e começa a perceber o seguinte, que algumas manifestações que nele brotam de maneira tão natural e espontânea recebem um impacto hostil que lhe assusta. E aos poucos ele começa de uma maneira que não é articulada intelectualmente, ele começa a usar um mecanismo que é muito biológico ainda, de evitar a si próprio de manifestar aqueles conteúdos, aquelas características, né, de expressão que tendem a gerar no ambiente respostas hostis em diferentes graus, né? Desde uma desaprovação, uma desatenção ou uma opressão. Ele começa, então, o seguinte, ele começa, de alguma maneira, a tentar não mais manifestar aqueles conteúdos, para evitar receber do ambiente essa resposta que lhe assusta. Então, ele está querendo se proteger do ambiente. No fundo, ele está querendo proteger a ele próprio, de si próprio, né? E do mundo. Ou seja, já que ele percebe que quando ele expressa, ele recebe aquela resposta hostil, e ele não tem como controlar a resposta dos outros e o receio que ele sente diante da resposta de desaprovação, de hostilidade do mundo, então ele começa a tentar evitar a ele mesmo de expressar aquilo que vai provocar essa hostilidade. Então ele começa a dar um jeito de diminuir a sua espontaneidade expressiva, né? O que eu começo a fazer? Quais são os mecanismos aí? Primeiro ponto, ele instintivamente, claro, e inteligentemente, né? Inteligentemente, porque veja que o instinto é uma inteligência, combinado aí já com a leitura das situações, os registros e um certo grau de previsibilidade, de entendimento que vai se elaborando também no plano cognitivo, ainda não tão articulado conscientemente, mas já presente como dados, né, relevantes, ele começa a fazer o seguinte, ele começa a contrair a musculatura por onde passaria o estímulo expressivo, né? Então ele passa a contrair os músculos para que, com a contração muscular, ele dificulte a passagem dos estímulos que chegariam nas vias de contato com o mundo e, em consequência, provocariam uma ação, uma expressão concreta, né? Então, a contração muscular é uma maneira de dificultar a passagem do fluxo energético, prânico, vital, junto com o conteúdo expressivo, uma pulsão natural, um conteúdo emocional ou mesmo mental, né? Algo que ele ia falar, que tinha uma carga emocional e cognitiva junto. Então ele começa a contrair a musculatura para dificultar a intensidade da expressão, para tentar de uma maneira se proteger de uma possível resposta hostil, atenuando a intensidade da sua expressão ou algumas vezes evitando a própria expressão. Então é como se pegar uma mangueira onde está passando água e você amarra ou faz um nó ali na mangueira, ou aperta bem e vai sair menos água. Então você está dificultando a passagem do fluxo, né? E com isso ele chega mais frágil lá na via de contato com o mundo, de um jeito que ele consegue então regular a intensidade. Ele não fica mais tão intenso, tão presente,
tão transbordantemente espontâneo. Ele já começa a ficar menos intenso, diminuindo a intensidade para que a resposta do mundo possa ser mais próxima de ser aprovada ou não ter uma hostilidade tão grande. Ele vai conseguindo uma mediação. Então, o primeiro dado é a contração muscular. Vejam bem, a contração muscular, gente, quando você tem num ambiente certas manifestações psicológicas que não são bem-vindas e que tendem a aparecer espontaneamente naquele ser, muitas vezes e todas as vezes em que ela aparecer, aquele grupo muscular será acionado para se contrair, diminuir a intensidade ou dificultar a passagem de alguma maneira, ou diminuir lá na via de expressão e sair mais frágil, ou até não sair. Então, assim, muitas vezes foram acionados determinados músculos em decorrência do ambiente, em decorrência do modo como esse ser se coloca no mundo, se manifesta e responde. E vejam bem, para lembrar, que aí você tem o filtro dos corpos. As crianças diferentes terão propensões diferentes, manifestações e intensidades diferentes em função dessa estrutura prévia dos corpos. Então, muitas vezes, tendo sido acionado determinados músculos, depois de um certo número de vezes que se repetem, ele vai manter as tensões já sem precisar de um comando. Então, ela se torna uma tensão crônica. Isso vai se estruturando em diferentes áreas do corpo. Essa tensão muscular crônica que defende a livre expressão do ser na intensidade natural é chamado, dentro do estudo da psicologia corporal, isso é chamado de couraça muscular. Couraça porque ela visa proteger, né? Assim como uma pessoa lá no Nordeste coloca aqueles casacos de couro para andar no meio de uma vegetação que tem espinhos, que tem pontas muito pontiagudas que podem lhe machucar, ele usa aquele colete de couro que vai lhe proteger. É uma couraça, é um protetor dos impactos. Nesse caso, essa couraça ela dificulta a expressividade do próprio ser, a diminuição da intensidade e também um tanto da resposta que vem de lá. Ele começa a sentir menos a resposta do mundo, começa a sentir menos a hostilidade do mundo, ele se fecha um tanto para sair o estímulo quanto para receber a resposta a esse estímulo. Isso é um componente da defesa que se estrutura no processo de desenvolvimento desde criança. Então esse é um ponto importante considerar. Com isso nós podemos compreender a origem, né, da tensão muscular crônica. Agora, o que é usado aí como defesa não é só a tensão muscular crônica, associado à tensão muscular crônica, gente. Porque algumas vezes não é suficiente essa tensão muscular. Porque a intensidade vital é muito grande, então a tensão não consegue segurar. Qual é o outro mecanismo aí, gente, usado? É a contenção respiratória. É a diminuição da capacidade respiratória. É a chamada respiração invertida. Respiração que dificulta a entrada de um nível maior de oxigênio e de prana no sistema vital. É a famosa respiração invertida porque nela você eleva o diafragma ao inspirar, né? Ao elevar o diafragma, você diminui o espaço que os pulmões teriam para se expandir e, portanto, vai entrar menos ar nos pulmões. Quando você eleva o diafragma, vocês devem todos saber disso, quando você eleva o diafragma para inspirar, você usa apenas a parte média e talvez mais alta na sua respiração. Então você respira de uma maneira superficial, muito menos do que poderia. E com isso se diminui a intensidade vital. E o objetivo de diminuir a intensidade vital, gente, é diminuir a força de si mesmo, a força de ser o que é. É ser menos. É como se você estivesse dizendo para você menos, 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 como se diz popularmente. Ou seja, diminui a intensidade, diminui o transbordamento, né, da vida. E isso gera fragilidade psicológica, isso gera receios, insegurança de todo tipo. Claro, mas isso já é gerado numa situação de insegurança, né? Por isso que no yoga e no trabalho de yoga terapia é fundamental resgatar essa respiração, utilizar
muito poderosamente a respiração, para poder restabelecer um nível vital harmônico, ótimo, sair dessa penúria vital que faz com que tudo pareça muito mais difícil do que é e ampliar a força vital, né? Então, um trabalho aí, recuperar a capacidade respiratória, ampliar a força prânica, a força vital, né? Simultaneamente a desfazer as couraças. Outro ponto que compõe as defesas são três aspectos que constituem essa estrutura de defesa, tá? Que vai ser no yoga terapia absolutamente, gente, central. Desfazer essas amarras. Sem isso, gente, é muito devagar o processo da vida. Sem isso, o yoga mesmo fica amarrado. É como você ficar remando num barco que está amarrado no cais. Tem alguma coisa te prendendo, você está enroscado em alguma coisa. Está enroscado nessa estrutura de defesa, porque você se encolheu para ficar menor, para poder sobreviver. Não é errado isso. Quando você tensionou aqueles músculos para não expressar o que estava sentindo, você estava se defendendo. Você não tinha outra maneira. Se você não fizesse isso, a hostilidade que viria sobre você seria muito destruidora, muito opressora. Te deixaria muito mais tenso e cristalizado e fechado dentro de si. Essa estrutura do eu ilusório, né, ganharia um grau de cristalização muito maior, o que dificultaria a sua dissipação, o seu desaparecimento no processo meditativo do yoga, né? Então, assim, essa estrutura, né, que vai se construindo a partir das experiências, desde criança, vai criando uma noção de si mesmo, baseada nos registros de memória, nas interações. Esse é o chamado, esse suposto sujeito, esse eu, né? Esse eu que é basicamente resultante de um erro cognitivo, de uma ilusão de ótica inevitável aqui na Terra, pela frequência planetária, pela frequência vibratória planetária. Tende a ocorrer inicialmente um certo equívoco cognitivo, que dá a impressão que existe um eu que observa, quando na verdade existe apenas fluxo. Tudo é fluxo e não há um eu fixo. Mas a impressão de que tem um eu fixo, ela é basicamente um equívoco cognitivo, um erro perceptivo decorrente da densidade planetária. E aí gera essa noção de um eu que vai se construindo a partir das experiências, a partir das memórias. E quanto mais fluido, quanto mais essa estrutura recebe acolhimento, apoio, mais ele se desenvolve de uma maneira, mesmo sendo ilusório, mas ele se desenvolve, e é inevitável, de uma maneira mais fluida, mais leve, com mais confiança, se sentindo acolhido, com mais abertura, com menos cristalização, com menos conflitos, e, portanto, mais próximo de se dar conta da sua própria inexistência e abrir-se para a consciência, para o infinito, para a presença divina. Então, essa estruturação é muito importante. E esses primeiros registros, né, dessas defesas, em forma de tensão muscular, em forma de respiração inadequada, né, elas precisam ser desfeitas para que um ser possa ser livre e fluir. Precisam ser desfeitas, né? Então, o processo todo, né, de desfazer essas amarras é fundamental no caminho terapêutico, no caminho de resgate da própria consciência infinita. É fundamental desamarrar os músculos, desamarrar a respiração, transbordar essa pulsão da vida em cada ser, para que ele possa fluir ao infinito, né? Então, é um aspecto do trabalho terapêutico que a gente vai dar uma relevância, porque ele é relevante, a gente vai explorar bastante esse aspecto. Agora, eu falei que são três os aspectos. Então, o primeiro é a tensão muscular crônica, o outro é a estrutura respiratória, seja o padrão respiratório inadequado, né? E o outro componente, que é óbvio, né, que é aquilo que foi retido, no processo expressivo, né? Aquilo que levou a você contrair os músculos, a respirar menos. O que foi? Foi um conteúdo emocional, mental, foi uma pulsão expressiva natural. É isso que foi retido. Então, nós temos um outro componente aí, que é o componente do que está reprimido, é a repressão emocional.
é a repressão psicológica em diferentes conteúdos. Essa repressão está aí, gente, registrada nos músculos, registrada no padrão respiratório inadequado, né? E constituindo, vejam bem, constituindo uma noção de si mesmo, esse eu ilusório, constituído por conteúdos emocionais reprimidos, musculatura contraída, respiração ineficiente. Tudo isto constitui esse suposto sujeito. Tudo isso constitui esse arranca, esse eu, esse falso eu. Né? Então, assim, no caminho do yoga, ou seja, no caminho de dissipação da ilusão desse eu, nesse caminho de dissolução, é necessário desamarrar os músculos, é necessário recuperar a respiração e é necessário a desrepressão dos conteúdos emocionais que ficaram contidos e que, gente, vejam bem, eles vão constituir a noção de você mesmo. Percebam bem, a noção de você mesmo está constituída em parte por conteúdos reprimidos, né, que se torna uma carga tóxica psicológica, né, e que carregam consigo uma conotação de receio, de tensão, de possível risco, né, de se expandir, risco de se abrir, risco de ser espontâneo, risco de estar vivo e ser você mesmo. Tudo isso está constituindo esse eu ilusório. Então, no caminho de desconstrução desse suposto sujeito, de desconstrução das ilusões do eu, que é o caminho do yoga, é necessário desamarrar as áreas onde estão esses conteúdos que constituem esse eu ilusório. É importantíssimo desamarrar. Caso contrário, a gente pode muito bem ficar apenas na conceitualização filosófica, exclusivamente cognitiva, sobre a inexistência desse eu histórico-temporal, sobre o fato de que a verdadeira identidade é a consciência infinita, divina e tudo mais. Mesmo que se compreenda conceitualmente isso, a estrutura que está vigorando como referência de si, ela está alimentada, né, e sedimentada por padrões psicológicos, por conteúdos reprimidos, por tensões musculares crônicas, por um padrão respiratório inadequado, entendeu? Então, quer dizer, tudo isso está aí espalhado no corpo, tudo isso está espalhado na estrutura muscular, na estrutura energética e na estrutura emocional, psicológica. Está aí. Então, o caminho de desconstrução desse eu ilusório é o caminho de desconstrução dos alicerces e dos componentes desse eu ilusório, né? E o trabalho de desencoraçamento, que a gente chama, o trabalho, então, de desamarrar essas tensões crônicas, de recuperar o fluxo vital e de manifestar com naturalidade, espontaneidade, os seus próprios conteúdos psicológicos. Isto é um sinal de saúde, é um sinal, digamos assim, de avanço em direção ao sagrado e ao sentido originário, real da palavra saúde, né? Então, com isso a gente pode compreender que o yoga terapia, ele tem um dos componentes fundamentais, é o trabalho, né, de desencoraçamento. Portanto, é o trabalho de desamarrar, de desfazer todos esses processos que estão aí como conteúdos psicológicos, respiração, tensão muscular. Então, nós temos modos de atuar nisso. Essa estrutura muscular contraída, que constitui as coraças, elas estão espalhadas em 7 áreas do corpo, né? São 7 áreas que nós chamamos de segmentos. São 7 segmentos que estruturam as couraças, onde as couraças estão. 7 lugares principais. O primeiro segmento fica nos olhos, que pega toda a caixa craniana, os músculos intracranianos, todo o contexto, os nervos, enfim, pegando a partir dos olhos, né? Pegando a nuca, a cabeça. O segundo segmento é oral, ele fica nessa área da boca, pega também a nuca, e pega a boca, o rosto, então é esse segmento oral. Segmento cervical, região do pescoço, né? O segmento torácico, pegando mãos, braços, tudo isso é o segmento torácico, que vão ter conteúdos diferentes, músculos contraídos,
e baixo fluxo energético nessas áreas. Tá? E nós precisamos desamarrar tudo. Diafragma, o quarto, o quinto segmento, né? O diafragmático, portanto, como o diafragma se comporta, o quanto de tensão tem no diafragma, que foi acionado para segurar o choro, para segurar o riso, para segurar em situações, né, portanto, de receio, de susto, de medo. Está registrado quando você começa a liberar o diafragma, você começa a sentir, às vezes você pode sentir vontade de expressar o conteúdo que está reprimido ali. Você vai começar a ter um comando maior sobre a sua própria vida. O sexto segmento é o abdominal, que vai desde abaixo do diafragma, todo o reto abdominal, até o osso púbico, pegando a parte posterior também. Todo esse é o segmento abdominal. O segmento pélvico, que pega toda a área sexual, toda a musculatura pélvica, pernas e pés. Toda uma área bem extensa do sétimo segmento. Então, o sétimo segmento é o segmento pélvico, que tem uma grande importância, porque nele também está a nossa base. O grau de firmeza, de estabilidade que nós possamos ter na vida, né? Esse grau de estabilidade, de firmeza, é muito determinado pelo quanto de energia está fluindo aí nessa região. Né? Então, agora o que nosso assunto agora, nesse segundo momento, então agora com isso nós podemos compreender como é que se estruturam as couraças, a importância de desfazer, gente. Você começa a trabalhar cognitivamente, a pessoa entende muitas coisas, mas se ela está muito contraída, muito reprimida nessas áreas, ela não se abre para uma situação nova, ela se mantém contida, retida mesmo. A minha experiência desse trabalho é que quando você começa a desfazer essas couraças, essas tensões crônicas, usando esses três aspectos, a dissolução da tensão muscular, o aumento da capacidade respiratória, então o aumento do nível energético com a respiração mais poderosa e o desbloqueio dos conteúdos emocionais reprimidos. Então o incentivo e a permissão para expressar o que sente. Esses três aspectos ajudarão a dissolver essas defesas, porque elas não são mais necessárias, é que está o importante compreender. Elas foram usadas numa época em que isso foi necessário, mas você já cresceu, você já agora não precisa mais disso. Então agora o nosso próximo assunto é esse, então vamos agora começar a entender cada um dos segmentos, do ocular até o pélvico. Vamos compreender cada um deles, ok? Vamos lá. Ok, fechar a porta. Então vejam bem, gente, respirem fundo, vê como é que está isso para vocês. É bastante conhecimento, algumas informações novas para alguns. E vamos ter claro o que é isso, né? Essas tensões, né, que estão cronicamente estabelecidas e que nos cabe dissolver. Tá? Então, o primeiro é o segmento ocular. Né? E é o primeiro contato com o mundo, gente. O primeiro contato com o mundo nasce aqui nos olhos, ou seja, quando você nasce, olha para o lado, procura um olhar ali, né, para estabilizar o seu contato, né, é ali que você recebe, né, esse olhar e como é que ele é, como você se sentiu recebido aqui, né? E com isso você relaxa ou fica um tanto receoso. E depois todo o período da amamentação. É aqui que se forma. É importante entender que no trabalho de desestruturação dessas defesas, nós vamos começar na mesma ordem que elas foram criadas. Então, começaram nos olhos, vamos começar, quando formos trabalhar na prática, começar pelos olhos. Tá? Esse segmento ocular são suas primeiras tensões. Aquele contato, aquele estímulo chega e ele gera uma reação. Essa reação pode ter sido
de tranquilidade, de dizer assim, ok, está tudo bem aqui, ou então ela pode ter sido assim, uau, um medo. A emoção, então, que tá principalmente registrada, né, nesse segmento é o medo. A principal emoção aqui, porque é o momento mais frágil, é logo que nasce, os primeiros momentos da vida, é aí que vai se formar, então isso pega, inclui, fisiologicamente, inclui a cabeça toda, o cérebro, todas as áreas da cabeça. Né? Internamente os músculos, os nervos, né? Os olhos mesmos, né? Testa, toda essa área. E quando você vai trabalhar isso, você vai perceber que, claro, você não tem muito acesso, né, a essa área, né? Você não tem muito acesso. Por quê? Porque você pode fazer uma massagem nessa região da cabeça, mas o trabalho é mais interno, então envolve muito trabalho com os olhos, né? Muito trabalho de diminuir as tensões musculares, oculares, né? E os nervos ópticos também. Né? Então, vamos compreender um tanto assim, esquematicamente, e depois a gente vai aprofundar isso quando formos conversar. Então, no período da amamentação, a principal época da vida onde se formam essas primeiras tensões. Os olhos, se sabe que tem essa função expressiva, né? Os olhos manifestam conteúdos e tem essa função impressiva, ou seja, ele recebe e responde. E essa passagem aqui do que chega e do que sai, é aí que está a grande, digamos assim, o que vai deixar de registro no segmento ocular. É o que chegou, como chegou, que carga aquilo tinha, como aquilo provocou, né, uma reação, se for de receio, de tensão, porque toda vez que você está em risco, o corpo se contrai. Né? Como você recebeu aqui o primeiro contato, é aqui que se formam as primeiras tensões. Né? Então, a marca dessas primeiras experiências, como é que elas foram, qual a qualidade afetiva aí, o quanto foi acionado de tensão aqui. Vejo que isso é o começo, gente, da chegada no mundo. Então, assim, quando uma pessoa tem um grau muito forte de tensão nos olhos, ela gera um sentido, assim, de receio, de que, pô, esse lugar é perigoso, né? Eu, de repente, não quero estar aqui. É muito arriscado estar aqui. Essa é a primeira impressão quando as primeiras experiências foram hostis. Tá? Quando as primeiras experiências foram hostis, um receio muito grande de continuar encarnado aqui. E, por outro lado, uma pulsão da natureza para continuar encarnado. Entendeu? Esse é o grande dilema aí, nessa área ocular. Né? Você está chegando no lugar. Esse lugar parece hostil e assustador. Você fica, não, esse lugar não é seguro, esse lugar tem risco de estar aqui, mas no entanto tem uma parte da sua pulsão natural que vai querer estar aqui, e vai querer estar aqui então com medo. Como é que você faz para estar aqui num lugar, como é que você faz para estar num lugar que não é seguro, um lugar que tem grandes riscos, um lugar que você recebe muita hostilidade, que te assusta, né? O que você vai fazer num lugar assim? Como é que você se comporta quando está num lugar assim? A tendência é que você se feche, você se defenda, você fique o mínimo possível vulnerável, você se feche o quanto puder para não receber muitos estímulos que poderiam ser excessivamente hostis. Então a tendência é realmente um excesso de proteção. Então isso tudo vai gerar uma característica, né, que vai trazer um traço psicológico que popularmente ele é chamado de esquizoide, porque ele não queria estar aqui, ele fica meio que, não é esquizofrênico, o esquizofrênico é um desequilíbrio de uma base esquizoide já. Né? O esquizoide é aquele que tem muito receio de estar aqui, ele vai estar porque algo nele quer estar também, a própria vida, biologicamente, busca o que precisa para isso. No entanto, ele vai estar meio que
mínimo possível e não vai querer aterrissar, ele não vai relaxar, ele não vai curtir muito estar aqui. Tá? Ele vai estar aqui porque não tem outro jeito. Então ele vai tentar se assegurar na cabeça, vai tentar manter a energia aqui. Então ele vai, o que traz a ele um grau de segurança, um certo grau, assim, digamos, de referência sobre a vida, é o que ele pensa. Toda a sua estrutura, os seus conceitos são mais importantes do que o que ele sente. Porque ele quer evitar entrar muito em contato com o sentir. Porque o sentir já deixou um registro desagradável. Ele quer se assegurar muito mais nas ideias como forma de defesa sobre o que ele poderia sentir. E outro detalhe, gente, ele já sentiu. E o que ele sentiu não foi agradável, não foi acolhedor, não foi amistoso, não foi relaxante. Então ele quer evitar sentir até mesmo o que ele já sentiu. Então ele reprime para não entrar em contato com ele próprio, no que ele já tem de registro. Porque não é pouca coisa, essas experiências iniciais, quando elas são muito drásticas. Então ele vai criar uma defesa em conceitos, ideias, né? Ele vai ter pouca emoção na sua expressão facial, nos seus olhos. Ele vai ter dificuldade de fazer contato muito demorado, onde possa ser percebido o que ele traz. E também o receio do que ele vai receber, né? Então perde um pouco o contato, então ocular, né? O contato visual. E fica esses receios que foram registrados lá e que vão sendo assim reforçados também com as experiências, em função do fato de que quando se vai com muito receio nas coisas, você não entra num contato suficiente para descobrir que elas poderiam ser de outra maneira. Você já vai com uma hipótese mais ou menos pronta sobre as situações, então você nem faz tanto contato assim para poder descobrir que poderia ser de outro modo. Então, se o modo defensivo, ele já dificulta a própria experiência das situações, que poderia trazer ou uma referência totalmente diferente, onde ele viria que o medo não é tão importante assim, que não há grande risco ali. Não, ele já vai com essa máscara, com esse véu do medo. Então ele acaba muitas vezes confirmando a hipótese, até pela falta de abertura, de entrega às situações e o que ele poderia sentir. Então ele tende a sentir pouco e a pensar muito. A tendência de uma pessoa assim, que ela se sinta com pouca espontaneidade, tenha pouco contato com o corpo, com as sensações, tem uma tendência do corpo ter muita tensão, o corpo fica bastante contraído, quase inteiramente contraído, pouco contato, pouco relaxamento, pouco contato com as sensações, isso é muito importante, pouco contato com o corpo, tá? Pouca vivência do corpo, né? E das emoções, né? E se assegurar na cabeça, né? Então, a forma de satisfação é a palavra, é o pensamento, é o imaginário, né? E coisas que são técnicas, coisas que são metódicas, que são previsíveis, que se repetem. Então, é uma área de interesse, porque elas trazem uma suposta estabilidade criada pela técnica, né? Pela falta ou digamos assim, porque não é necessário, porque não está ali brotando de uma maneira, digamos assim, poderosa e natural, e a espontaneidade, o imprevisível, etc, etc. Então, uma pessoa assim, ela tem essas características, ela tem a emoção principal, o receio, a atitude interna de se assegurar na cabeça, pouco contato com o corpo, a palavra e o imaginário como forma de segurança, né? E o que a gente pode trabalhar com a pessoa assim, a gente vai aprender melhor na parte técnica, né? Mas o que a gente pode entender já de cara, assim, adiantando um pouco, é a necessidade de relaxar, né? E a necessidade, por exemplo, da massagem. A massagem seria um bom caminho para uma pessoa assim. Acontece que uma pessoa assim, às vezes tem medo de massagem, porque a massagem ela pode trazer sensações desconhecidas ou que poderiam gerar insegurança. Então, toda vez que ela está saindo da segurança da cabeça, ela fica meio em risco, ela se sente um pouco tensa. Mas, eu diria que no trabalho de desencorajamento dessa área, o enraizamento, contato com o chão, contato com o corpo, recuperação da respiração profunda, né?
qual é o caminho? É que a pessoa comece, gente, a sentir o corpo, sentir a terra, ter emoções que sejam agradáveis, que ela comece a sentir que é bom estar nesse mundo. Então, quando ela recebe afeto, recebe um abraço, recebe uma massagem, ela pode sentir que também é possível sentir-se à vontade aqui no mundo, que também é possível ser interessante estar aqui, né? E com isto, ela começa a relaxar. Mas a base é muito importante. Isso é progressivo, né? Precisa ter um trabalho e tem a metodologia, nos vai orientar nisso, tá? Um trabalho muito intenso para uma pessoa muito receosa, estaria muito longe do ponto em que ela está. Então o processo sempre é partindo de como a pessoa está. Eu estou comentando que existem pessoas que têm um traço assim característico, típico, né? Predominante, né? Que seria uma pessoa que tenha muita atenção aqui. Ela vai ter um traço psicológico que a gente pode falar em outro momento. Ela vai ter um traço que é chamado de esquizoide, né? Isso é um traço muito marcante. Nenhuma pessoa é só uma coisa, mas ela pode ter a predominância com bastante ênfase de uma das tensões, tá? A segunda área de tensão é a boca, né? Toda essa estrutura aqui. Dos olhos para baixo, pega toda a musculatura facial, pega lá a nuca, né? E a musculatura toda aqui, interna, esse músculo da mastigação, masseter, que é uma área bastante tensa, tem um poder muito grande esse músculo e é muito importante soltar esse músculo. A gente não liberar esse músculo aqui, a gente pode ter muita raiva ou muito medo, os dois estão sempre juntos, reprimido aqui. Na musculatura facial, especialmente nessa parte da mastigação, da sucção. Aí está um nó a ser desamarrado, né? A questão da sucção e da mastigação. Então, o segmento oral, ele vai pegar a cabeça, ainda parte da cabeça, a boca, a gengiva, músculos faciais, língua, mandíbula, toda essa área aqui. É um sistema muito importante para o equilíbrio, né, vital, para o equilíbrio energético, essa dinâmica da boca, né? O ato vital de respirar é pelo nariz, mas a boca participa também algumas vezes como parte do processo respiratório, embora o principal momento respiratório seja pelas narinas, mas os dois atos vitais mais importantes, respirar e se alimentar. A boca, principalmente, claro, a alimentação. E o nariz, mas às vezes uma participação da boca, de alguma maneira, mas tanto que nós temos muitas técnicas que são com a respiração pela boca para provocar um desbloqueio emocional mais poderoso. Então nós temos a boca como que nos faz o contato, onde a gente recebe o mundo, né? Onde a gente absorve a nutrição que vai nos manter vivos. Então é uma área especialmente sensível e importante, gente, porque é a partir dela que nós nos mantemos, né? E suprimos aquela primeira necessidade, né? Que é continuar vivo, aquela demanda básica da natureza, né? Que é estar vivo. Então, a sucção, a amamentação, então veja como a boca com os olhos, né? Quando está sendo amamentado, você olha, então está recebendo impressões aqui oculares, o afeto, o contexto, o clima todo, nos olhos e ao mesmo tempo a boca recebendo, como é essa combinação aí, né? Da amamentação, como essa combinação do conteúdo que vem no olhar, no toque, com o alimento que está sendo recebido, quando você consegue ter o alimento físico e o alimento afetivo junto, isso é absolutamente importante. Isso traz um grande relaxamento, gente, um grande amparo. O elemento terra vai ser muito importante. A mãe, vocês sabem, é a terra, né? A relação com a terra tem muito a ver com a relação com a mãe. O quanto de enraizamento, de segurança uma pessoa tem muito a ver com a relação com a mãe, né? E a gente vai explorar mais isso
né? Por exemplo, uma pessoa que tem medo de altura, geralmente ela tem, pode ter, muitas vezes tem tensões na relação com a mãe, por sua vez tem tensão na relação com a terra, então tem um receio de que a terra não esteja lá embaixo, que a terra não lhe dê suporte, e aí aquele receio fica enorme. Em vários casos já acompanhei de pessoas que tinham esse problema de medo de altura e tinham tensões na relação com a mãe, e quando elas resolveram, diminuiu ou até desapareceu o medo de altura. Muita relação. Então, assim, o bruxismo são características, né, de pessoas que têm tensão aqui, bruxismo, os distúrbios dessa relação temporomandibular, né? Essa coisa é importante soltar. Tem muitos exercícios para a gente soltar isso aqui, gente. Além do exercício de morder, que é parte do trabalho, tem uns alongamentos também que dá para a gente fazer. O trabalho, então, de desencorajamento do segmento oral, né? Ele vai provocar muitas vezes aí uma conexão com o que foi reprimido. Vejo que cada estrutura muscular, cada conjunto de músculos que compõem uma couraça, vocês podem lembrar, eles têm ali um fechamento, claro, uma tensão. Eles têm o que ali? Uma baixa carga energética andando, né? Tá pouca vitalidade naquela região. E ele tem um conteúdo emocional contido ali, está ali que não foi manifestado. Então, a contração muscular, a pouca energia, reteve um conteúdo e aquele conteúdo ficou preso na musculatura. Quando você começa a soltar os músculos, aumentar a quantidade de energia vital que flui, começa a mexer também, simultaneamente, com os conteúdos emocionais. Começa, muitas vezes, a provocar uma liberação dos conteúdos emocionais que estavam contidos. Às vezes isso é consciente e a pessoa sente vontade de chorar, de gritar, de falar alguma coisa, ela lembra, às vezes, de situações. E outras vezes não chega a vir à tona, assim, né? Digamos, completamente, mas ele surge de qualquer maneira como um sentimento ali, uma vez que é liberado, aquele sentimento de alívio, de soltura, uma diminuição dos sintomas de aprisionamento que haviam antes. Isso também é uma maneira como se experimenta uma liberação. Tá? A principal emoção aqui é a raiva. Então, nos olhos é o medo. Aqui é a raiva. Veja que os dois estão juntos sempre, gente. Quando você tem receio de alguma coisa, você fica com raiva daquilo. Né? Por quê? Porque você queria estar relaxado, em êxtase, em paz. Né? É assim que a existência é. Quando algo atrapalha isso, você, de algum modo você fica com receio de não ter essa experiência. Nesse caso, ainda mais, o receio do risco, do impacto negativo todo e tudo mais. E, obviamente, você fica com raiva daquilo. Então, a raiva é muito grande aqui. Então, você está sendo amamentado. Gente, você quer alimento, você quer receber mais. O quanto você recebe, o quanto de carinho, de atenção, de cuidado, de relaxamento, aquele olhar afetuoso traz para você ou não. Né? O quanto receio você sente, o quanto você queria estar relaxado ali, mas está tenso. Fica com raiva. Então, a raiva está muito fortemente presente nessa área. É uma área também de ataque, né? É uma área que ajuda em toda a natureza, né? É uma área que é usada como recurso agressivo de eliminar uma barreira à realização de um propósito, ou é um recurso também agressivo de destruição daquela barreira que está ali. Então, para retirar da frente ou para destruir mesmo, é o morder, né? Você sabe muito que as crianças têm uma tendência de morder, né? E mesmo adultos podem ter. Então, é uma pulsão muito básica da natureza, né? O morder lá é uma coisa muito ancestral, que tem a ver com... Por um lado, tem a ver com alimentar, se você pensar numa época muito remota, quase animal, do morder o alimento, de pegar e morder, né? Então, segura e morde. São impulsos muito básicos, que estão ali naquele momento a serviço da manutenção da vida, né? O morder para ingerir, né?
E também o morder para, de alguma maneira, afastar aquele perigo, destruir aquele risco. Então é uma pulsão muito grande de força que tem aqui, que tem a ver com essa musculatura, e a força de uma mordida é algo inimaginável como tem força aí. E o quanto tudo isso foi contido, foi reprimido, o quanto de raiva foi acionada e não foi expressada, está marcado aí, gente. O bruxismo é um exemplo disso e várias coisas. Então a raiva é para ser liberada aqui. Então, nós temos algumas técnicas para liberar o que foi já reprimido e para soltar, para ver uma fluidez maior. A principal atitude interna disso, dessa área, gente, é o quê? O que uma pessoa mais recebe aqui, né, no caso do alimento? É o que ela mais precisa. O alimento é algo que você mais precisa para estar vivo, né? É claro que todo o contexto, como já falamos, mas o alimento mesmo, né? Então, o ato de receber o que precisa está muito registrado na boca. A boca tem a ver com o ato de receber o que precisa. Também afetivamente, mas materialmente. Então, quando isso não é bem resolvido, bem vivido, com segurança, completude, preenchimento, existe um sentimento de carência, de falta, de não ter recebido o que precisava, na medida que precisava, não ter recebido o suficiente. A vida, né, como o mundo, não lhe deu o que lhe cabia dar, você não recebeu o que lhe cabia receber, então uma insatisfação com o que recebeu, né? E, portanto, uma atitude interna sempre de eu preciso, né? Esse eu preciso receber. Eu não recebi o suficiente, né? Eu preciso receber. Essa noção de eu preciso, essa carência, né? Ela é um traço bem marcado quando uma pessoa tem um excesso de tensão nessa área. Quando ela tem um excesso de tensão nessa área, ela tem essa impressão de não ter recebido o suficiente, então ela tem esse sentido de carência que o mundo lhe deve. Então, ela, de alguma maneira, ela se sente assim frágil, não recebeu afeto, atenção, ela sempre quer mais afeto e mais atenção, e se ela não recebe esse afeto, essa atenção, ela se desvincula, ela se desconecta, né? Inicialmente, claro, quando criança, ela ficou com raiva, né? Mas ela, dependendo de como isso foi trabalhado, se ela recebeu, quando manifestou insatisfação ou não, se ela teve que desistir da expectativa de receber, porque não estava recebendo mesmo, tudo isso é muito importante na estruturação, no grau de comprometimento maior ou menor dessa área, tá? Então, assim, há um sentimento de carência afetiva, de carência de receber atenção, de suporte. Então, há uma falta de suporte na própria base, na própria estrutura. Porque não houve, naquele momento em que era preciso vir de fora, não veio o suficiente. Então, ficou um sentido de falta, que vai criar uma autoimagem estruturada com um forte componente de falta, portanto, uma certa carência de suporte. E a pessoa se desenvolve com o sentido de que nela falta esse suporte, e ela desenvolve um entendimento de si com esse componente. E ela não teve uma entrega, ela não teve uma conexão com a base, então ela não desceu até a terra. Ela ficou, uma parte da energia dela ficou retida aqui nessa área. Então ela não desceu poderosamente para o coração, para o abdômen, para a pelve e para o chão. Entendo assim como a encarnação, gente, se completa quando você vem lá do sutil e você desce até a terra. Você chega até o chão, portanto você chega até os pés, até a pelve. Aí você chegou no elemento terra. Aí você se assentou no mundo, você encarnou no mundo. No processo de estruturação do desenvolvimento todo, algumas vezes você fica retido aqui nos olhos, na boca, em outra área.
Então, falta é completar o caminho da encarnação. Por isso é tão importante o enraizamento para todos os segmentos. Então, em relação ao segmento oral, né, há aquele sentimento de carência, de falta, né, e aquela ideia de que precisa receber mais e mais e mais, e uma falta de pé no chão, uma falta de suporte, uma falta de base. Né? E com isso, então, uma pessoa ela sempre tem que se segurar em alguém, ela sempre tem uma carência de estar com alguém, de ter alguém, de estar num grupo, de receber colo. É a famosa história do receber colo. Mas quando isso é desmedido, quando isso é compulsivo, quando isso cria dependência, isso atrapalha o desenvolvimento. Né? Quando essa área ela não recebeu o que precisava, tá? Então, e ao mesmo tempo ela desistiu da possibilidade de receber. Tá? Ela, dependendo de outros fatores, ela pode ter desenvolvido um modo próprio de trabalhar isto, né? Por outros fatores, ela teve garra, teve coragem e conseguiu o que ela queria, mas ela ficou com uma lacuna aí, de não ter recebido. Então, ela não sente um suporte existencial mais profundo. Ela sente um suporte baseado na vontade, no trabalho, na dedicação que ela conseguiu ter. E conseguiu superar. Isto é interessante que ela tenha conseguido. Só que isso deixa um registro, que é a impressão de que, primeiro, que ela precisa lutar muito sempre, e segundo, ela tem um vazio, ela tem uma experiência de falta, que ela evitou entrar em contato através de uma atividade quase compulsiva de resolução dessa situação e de aquisição dos recursos que ela precisava para se manter viva, afetivamente também. Uma certa defesa à própria carência e uma atividade compulsiva que para ela é provar que ela pode. Maravilha, ela consegue isto, e consegue, digamos, muitas coisas positivas com isso. Só que fica uma lacuna aí. Ela tem receio de entrar em contato com a falta, com o fato de não ter recebido. Isso é um quarto, é um lugar escuro que ela não quer olhar. E ela resiste a esse olhar, porque ela se sentia muito frágil ali. Então, no trabalho de desenvolvimento terapêutico, a pessoa vai precisar conectar com a terra, com a base, isso vai ser sempre metodologicamente fundamental, enraizamento. Então, quando ela enraiza, a partir do enraizamento, ela vai se sentir ancorada já numa base. Ela vai sentir que ela tem condição de se sustentar nas próprias pernas. Ela não precisa ter um nível de carência, de dependência tão grande dos outros. E só então ela consegue ter força para olhar para esses lugares de carência interior, de vazio, de falta de afeto, de não ter sido atendida. Uma vez que ela se fortalece desde ela mesma, como terapia, ela pode olhar para esses lugares e aí sentir que não há problema de ela pedir ajuda. Porque quando uma pessoa não recebeu ajuda e conseguiu superar, ela vai ficar com medo de pedir ajuda, porque ela vai desmoronar na sua estrutura se ela pede ajuda. Né? Então, a pessoa ser capaz de pedir ajuda é saudável também. Uma pessoa só pedir ajuda e não usar o seu próprio poder não é saudável. Né? Assim como uma pessoa não ser capaz de pedir ajuda nunca porque ela acha que ela que tem que fazer, é porque ela tem medo de pedir ajuda. E não receber, ela tem medo daquele não. E ela aprendeu a lidar bem com ele ainda. Então, o espectro saudável é a pessoa ser capaz, sim, de pedir ajuda sem se sentir desestruturada. Né? Isso é saudável, isso é importante para a vida. Né? Então, assim, uma pessoa assim, às vezes ela parece afetuosa, ela parece acolhedora, mas é que ela está sempre querendo receber. Por isso ela está sempre doando, ela está sempre em direção ao outro, afetivamente. No fundo, ela está querendo receber. Se ela não recebe, ela começa a se sentir chateada, ressentida e cobra. Ela desenvolve dependência. Uma pessoa com muito comprometimento aqui, ela tem uma tendência de codependência. E, portanto, daí de controle, de ciúme, doentio e tudo mais.
pela dependência num nível muito grande. Outro traço curioso de uma pessoa assim é que ela parece ser muito afetuosa, ela gosta de abraçar, de ser abraçada, ela gosta de ter esse contato todo assim, do toque e tudo mais, porque é um pouco que ela não teve no nível suficiente. Curiosamente, às vezes uma pessoa assim pode ser interpretada como tendo uma sensualidade, ou tendo uma busca de contato com o outro, que às vezes pode ser mal interpretado. De fato, porque no que diz respeito à questão sexual, a gente vai avançar mais depois mais para o sétimo segmento, mas no caso do oral, ele tem essa vontade de carinho, de contato, de colo, de estar junto, de se sentir integrado, mas não é uma pulsão sexual muito intensa nessa área, porque ela ainda está retida no alto. Mas é necessário um trabalho de enraizamento para que a pessoa possa viver todos os níveis da sua afetuosidade de uma maneira harmoniosa. E em relação à sexualidade também é o que a gente vai falar no sétimo segmento. Então, no segmento oral, uma pessoa pode desenvolver o que chama-se caráter oral, o tipo psicológico oral, que é essa pessoa que tem dificuldade de se doar, a menos que ela vai receber, né? E tem dificuldade, então, porque ela acha que o mundo está devendo, então como é que ela vai doar? Né? Se ela faz alguma coisa pelo outro, ela faz sempre na expectativa de receber. Ou às vezes ela faz para receber. E se ela não recebe, ela fica muita raiva, com muito ressentimento, muito vigoroso, porque isso aciona aquilo que ela reprimiu quando criança, por não ter recebido. A raiva que ela tem aqui na boca. Né? Enfim, então a gente vai poder aprofundar bastante isso. E agora vamos ao mais um segmento, o segmento cervical. Então, pescoço, esôfago, laringe, traqueia. Os seios, por mais que digam respeito à área do segmento torácico, ele tem também já uma relação aqui, né, no cervical. Os músculos ligados à fala, deglutição, sustentação dos movimentos da cabeça, direcionamento, para onde você olha. É uma área de orientação, né, para onde você olha, para onde você está indo, como você se orienta no mundo. Tem a ver também com a glândula tireoide, obviamente. Então, toda a musculatura do pescoço, gente. Vocês percebam que esse é um lugar muito importante. Tá? Um lugar muito importante porque ele faz exatamente uma espécie de passagem de toda a vida cognitiva, dos conceitos, se a gente entender conceitos como algo muito ligado a essas elaborações mentais, que são muito associadas à área da cabeça, e a área do coração, a área do abdômen, onde tem mais pulsões naturais, emoções, tudo mais. Então, realmente é uma área que faz a ligação, né, do coração com a cabeça. Todos os estímulos passam, é um estreito, né, por onde passam os estímulos todos do cérebro para todas as áreas. Né? Então, é uma área bem importante de compreender como ela é fundamental para a nossa relação harmônica entre o que nós pensamos e o que nós sentimos e queremos, né, como pulsão. Como é que a gente se organiza no mundo? Como é que está essa relação entre essa congruência ou essa harmonia entre o sentimento e as emoções e as pulsões e as ideias, os conceitos, o que você acha que tem que ser baseado em ideias, né? Como você se coloca no mundo, nessa estrutura, como você pensa a você mesmo dentro desse mundo. Né? Porque a tendência, quando não tem uma clareza, quando essa área se tensiona por não conseguir compatibilizar os conceitos com os sentimentos, a tendência é contrair poderosamente a musculatura do pescoço. Quando a musculatura do pescoço está excessivamente tensa e contraída, pode gerar alteração na voz, no timbre de voz, aquela sensação de bolo na garganta, ou uma tosse meio nervosa, como se diz, que é a tosse, que se costuma dizer que é a tosse da resistência às mudanças, né? É porque aquilo que você tem na cabeça pode ser diferente do que você está sentindo diante das situações, né? Torcicolos,
Dores de cabeça que tem essa tensão cervical como base, o choro, o grito, o choro, a fala mesmo, né? Tudo aquilo que você não disse, gostaria de ter dito, está tudo preso aqui, né? Então isso é bem importante considerar. O modo como você se coloca diante do mundo, ele vai ter muito aquela... Porque o que é esse você? Ele tem um componente cognitivo, que é a imagem que você vai desenvolvendo sobre você mesmo. Ele tem um componente emocional, né, e do sentimento e tudo mais, que às vezes é compatível com a imagem que você quer construir de você, algumas vezes nem tanto. E o pescoço é que vai tentar dar conta dessas eventuais diferenças, né? Então, quando uma pessoa tem muita tensão no pescoço, quando você começa a soltar o pescoço, o que começa a acontecer? Você começa a criar um fluxo mais harmonioso entre o que pensa e o que sente, né? Começa a criar uma sincronia, uma harmonia. E no primeiro momento, quando está muito centrado na imagem de si, né? Esse é o traço muito marcante dessa área, né? A imagem de si. Porque se quer ter uma imagem, porque vejam bem, vamos entender bem, esse eu que está se estruturando e que nunca para de tentar continuar existindo, esse eu ilusório, o ahānkara, esse falso eu, ele é intrinsecamente inconsistente, porque na raiz mesmo não existe esse eu. Existe a presença infinita divina. Esse eu não existe essencialmente. Como diz no budismo, ele não tem existência própria, ele é insubstancial. Mesmo na psicanálise se enxerga também a inexistência desse sujeito, tem muitas pesquisas que questionam tudo isso, enfim. Na neurociência também se percebe a inexistência do eu, né, como uma entidade. Então existe uma intrínseca fragilidade decorrente da própria inexistência genética, vamos dizer assim, desse eu ilusório, né? Mas quando se está diante do mundo, o que pensa e sente diante do mundo, vai alimentar ou vai desnutrir essa imagem, entendeu? Então, mesmo como é que se posiciona o pescoço, a cabeça? Por exemplo, para dar um exemplo disso, assim, quando uma pessoa se posiciona com o queixo um pouquinho acima, como é que a gente chama isso popularmente? A expressão popular para isso é que a pessoa tem o nariz empinado. Ela tem o nariz empinado, então ela está com o queixo um pouquinho... Qualquer atitude aí que está dizendo já é um sentido de orgulho, autoimportância ou arrogância, nariz empinado. Está associado o quê? A necessidade de sustentar para si mesmo e para os outros, induzir os outros a supor a sua superioridade, a sua importância e sentir-se, tentar dar uma mensagem corporal para si mesmo dessa suposta superioridade ou autoimportância, que no fundo, gente, é nada mais nada menos que a busca de segurança, de estabilidade, que a alma tem, que o eu não tem, porque nem existe, mas que tenta ter. Então, assim, o que está se estruturando é uma imagem de si. Essa imagem ela ganha um grau de importância muito grande. E porque ela é intrinsecamente frágil, ela tem sempre que parecer mais importante do que é. Então, é uma resistência às inseguranças, à incerteza diante das situações, diante do mundo. Diante de como você se move, cria, vive no mundo. Aqui, quinto chakra, criação, autorresponsabilidade, glândula tireoide, liberdade, ação, escolhas, em certa medida, questionando a palavra escolha, mais aquilo que vem como determinação do ser dentro da ação, né? E tudo mais. Tudo isso tem a ver com essa área. Então, estando diante de, né, o que ocorre? Como que essa imagem de si se comporta? Ela tenta se fechar. Por isso, a atitude, né, a emoção contida aí é chamada de narcisismo. O narcisismo é um culto da imagem de si. Vamos entender isso. Essa imagem de si, ela tenta se sustentar alta, no nariz empinado.
Ela está tentando se convencer de que ela é superior, de que ela é mais importante que as coisas. Então ela está tentando se alimentar de algum jeito, gente, porque caso contrário ela desapareceria, ela seria, e não no sentido positivo, ela se desestruturaria de um jeito que ficaria mais tensa, mais complexa e mais densa e depois mais difícil de desaparecer na meditação. A outra maneira, que é o inversa, é ao invés de olhar para cima, olhar para baixo, é a submissão. A submissão é também uma defesa diante do risco do olhar de frente, diante do risco do olhar a vida, do estar diante. Né? Ou olha para cima para tentar se sentir mais importante, ou olha para baixo. Esse olhar para baixo, gente, ele sempre esconde uma insegurança, ele sempre esconde uma possível arrogância como outro polo da defesa. Ela não elimina, os opostos não se eliminam, eles convivem dentro de uma mesma moeda, né? São dois lados. Então, o olhar para baixo é também uma estratégia de provocar no mundo uma resposta que lhe dê condições de manter-se vivo, de sobrevivência, de estabelecer relações de algum modo suficientemente agradáveis ou, assim, digamos, suficientes para que a sua vida ocorra, para que as suas relações ocorra, para que a sua manutenção ocorra, para que a sua interação, seu trabalho, suas relações ocorram, né? De alguma maneira, há um grau de ameaça potencial pelo risco, pela vulnerabilidade, pela falta de um sentido estruturado, com consistência. Então, a tendência é olhar para cima, olhar para baixo, são tendências nessa região aqui. E que as duas implicam a falta de uma presença clara de si mesmo, as duas indicam a vulnerabilidade da ideia de si, ou seja, as duas indicam a ideia de si e não o si mesmo real, que não nos interessa a ideia de si, mas ele tende a ocorrer, né? Então, assim, toda vez que você não disse o não que queria dizer, não expressou, por que não? Porque você não sabe o que vem de lá, né? E você segura para manter a imagem que você quer que os outros tenham de você, que seja a melhor possível, né? E que lhe dê, de certo modo, uma segurança de estar aqui. Então, a tendência de querer mostrar superioridade, né? De querer brilhar. Então, essa imagem, por isso que é o narcisismo. Essa imagem, ela quer brilhar, ela quer, de algum modo, seduzir no sentido de que, com isso, ela provocará afetos positivos em relação a ela, em direção a ela, né? Ela quer, digamos assim, cativar. Vejam bem, essa palavra é muito interessante, porque normalmente ela é colocada num contexto positivo, tipo, aquela famosa frase, você é responsável pelo que cativa. Gente, não é nada interessante você cativar nada. Cativar é prender, é botar no cativeiro. E o cativeiro, você quer manter sempre o cativeiro através do próprio brilho, que tem um tanto aí dessa tentativa de se encher, de ser superior. Então, fisicamente também você se sente com essa área aqui bem proeminente, com a cabeça um pouco para cima. Então, você tem toda uma tentativa de inflar, né, a imagem. Isso é o narcisismo. Mas ele não tem consistência, ele tem um vazio aí. E por isso é que ele tenta ou se esconder olhando para baixo ou olhando para cima, né? Um pouco acima. Então, isso tudo é para passar aquela imagem, para se sentir seguro diante dos estímulos, diante da interação comum, né? Algumas vezes isso ocorre porque, por exemplo, no processo de desenvolvimento infantil, é muito importante que a criança não seja cobrada a ser adulto, não tenha que ter uma importância que não é própria da sua condição, não seja levada a trabalhar, a ter funções que perdem um aspecto lúdico e se tornam obrigações, né? Porque daí a criança vai querer parecer que ela é capaz de cumprir as tarefas, que ela é capaz de ser alguém naquele ambiente, de ser aprovada naquele ambiente. E com isso, algumas vezes, ela é confrontada de uma maneira que ela pode amadurecer, né? Se desenvolver, tentar ser séria, tentar ser coerente, tentar ter essa compatibilidade do que pensa com o que sente, tudo muito, muito cedo. Isso gera uma cristalização, gera uma personalidade séria, num sentido patológico, né?
e perde o contato. Gente, gera uma personalidade assim coerente, que sempre a gente acha sempre bom, mas vejo que coerência pode ter um fator patológico quando ela é pesada, quando ela tem um caráter de parecer para os outros, quando ela envolveu muita repressão, quando ela não tem uma autoclarificação, né? Quando ela quer mostrar que ela pode estar naquele ambiente e aquele ambiente pode lhe acolher de uma maneira aprovando, né? Então ela quer se sentir no mundo assim com essa importância, ela quer ser responsável, ter liberdade e tudo mais, que é legítimo e apropriado. Mas quando criança, ela precisa brincar, ela precisa ter o espaço para o lúdico e até para a inconsistência e para a diferença do que sente, do que pensa. A criança é um serzinho em crescimento que tem um processo saudável de amadurecimento e não um processo abrupto e excessivamente regrado com um fator, com elementos opressivos às vezes, gente. Isso é bem interessante. Então, para uma pessoa assim, é necessário que ela, aquela famosa frase que se tornou clichê, mas que ela entre em contato com a criança que ficou escondida dentro dela. Então, ela precisa ganhar um certo grau, pelo menos terapeuticamente, né? Um certo grau de descompromisso, um certo grau de resgate desse elemento infantil da criança, né? Dessa possibilidade de não ser tão coerente, tão sério, e de brincar mais com a vida. Né? Isso sempre num sentido terapêutico, não que a pessoa vai se tornar irresponsável na vida, mas que ela vai poder relativizar e sair desse personagem patologicamente estruturado, porque isso deixa essa pessoa a tendência de querer ser superior e se torna aquela pessoa que quer sempre ficar fiscalizando a vida dos outros, se sentindo superior, moralmente, em todos os sentidos, e no fundo não se sente assim, mas ela está querendo provar, ou então se sente menor. Né? Então a pessoa ganha um fluxo muito mais harmonioso nas relações quando ela sai desse papel. E isso é muito importante para isso, de fato, é a pessoa enraizar, sempre enraizar, soltar, expressar, gritar, chorar, deixar vir o que está preso, terapeuticamente, dentro de um contexto, claro, porque você vai ajudar a pessoa a se soltar aí. É muito importante isso, gente. Senão, vou dizer para vocês, uma pessoa pode ser muito espiritual, muito coerente, mas ela tá estruturada numa couraça, num personagem artificial, entendeu? Ela não vai poder fluir, mesmo nos níveis mais altos de meditação, ela vai ficar com medo de perder o controle, de perder a segurança. Né? Às vezes, para completar o segmento cervical, lembre disso, quando se fala assim, o que o pescoço faz? Segura a cabeça, né? O pescoço segura a cabeça, literalmente. Por que você não relaxa o pescoço? Por que não solta o seu pescoço? Porque você tem medo de perder a cabeça. Medo de perder a cabeça é o quê? Né? Isso, quando a gente, às vezes, em alguns contextos, é bom a gente perguntar, quando uma pessoa está muito em contato com ela, assim, ela pergunta, o que você faria se você perdesse a cabeça? Perder a cabeça significa o quê? Perder o controle, porque a cabeça é que controla. O que você faria se perdesse o controle, se perdesse a cabeça? Né? O que você faria? As pessoas, às vezes, veem mil coisas. Você estaria dançando, estaria rindo, estaria... ou faria, sei lá o quê. O que significa isso? Que existem conteúdos afetivos, emocionais, sentimentos, né, que estão reprimidos e que a cabeça... o pescoço está duro, está tenso, para não deixar que aquilo venha e perca a cabeça. Então isso é uma dicotomia que atrapalha a vida, a harmonia, a espontaneidade, a saúde emocional. Né? Então assim, harmonizar, soltar a cabeça, acolher os sentimentos, os afetos, integrar com o entendimento, compatibilizar, né? Aquilo que é o conceito, com aquilo que se sente, compreender que às vezes o conceito ele é algo engessado, às vezes a emoção é alguma coisa defensiva, compensatória, desmedida. Então, poder haver harmonização aí do afeto com o cognitivo. E o soltar a cabeça é muito importante para isso, né? E é bem relevante que se consiga essa
essa condição saudável. Tá? Então, a gente parte aqui para o segmento torácico, né? E cada um dos segmentos é um universo, né? É um grande campo onde a vida acontece. Estou assim conversando com você de uma maneira aqui no vídeo mais ou menos rápida para o padrão que eu costumo usar. Costumo falar isso tudo numa tarde toda, mas como nós estamos num sistema assim, vou apresentar o contexto fundamental e a gente vai poder ampliar isso conversando, interagindo, fazendo perguntas. O tórax tem a ver com peito, coração, braços, mãos, está ligado à vitalidade, ao processo da respiração, aos órgãos vitais, que é o órgão vital de troca energética, né? Que está aqui na área torácica, né? Os pulmões, como a vida chega e ocupa o espaço, né? Vejam, gente, como isso é simbólico. Se você não respira bem, você não está acolhendo a vida, o sopro divino, né? O sopro divino. Você está esnobando o sopro divino, né? Você não está trazendo ele para você. Então a vida entra menos em você. Você está lutando para que ela não entre quando você respira o contrário. E por que você não quer que ela entre? Já vimos antes que você não queria estar tão vivo assim, tão intensamente vivo. Por quê? Porque você seria muito você mesmo. E qual o problema? É que isso repercutiria em torno e traria a você uma relação hostil e você, quando criança, com toda a razão, com todas as demandas, encontrou essa estratégia de diminuir a intensidade para poder caber na forma do mundo e poder sobreviver. Ok? Então, a respiração aqui, ó, a troca energética, o que você recebe do mundo, né? O quanto você recebe e responde, né? Exala também. Como você interage, né? O quanto está envolvido aí o afeto, né? Junto com o ar que a gente traz, a gente recebe e responde ao mundo, toda a dimensão do afeto. Ela chega até nós, ela sai. Né? Toda essa área norteia muito da qualidade das relações. Então, resgatar uma respiração profunda, resgatar a intensidade dos afetos, e ganhar uma espécie de transbordamento do afeto nessa área, para poder ter uma autonomia afetiva maior, para poder se garantir, digamos assim, garantir o sentido de si mesmo pelo que você sente em relação ao mundo, né? Sabendo acolher o que você recebe também, mas não criando de si mesmo uma imagem, uma noção, uma referência estruturada simplesmente naquilo que você recebe, na quantidade de afeto que você recebe, mas sim referenciando a si mesmo na abundância do afeto que emana de você, o quanto de afeto emana de você. É isto que referencia o que você é, e não o que o outro traz. Você acolhe o que o outro traz, profundamente, celebra, mas isso não representa o que você é, isso não define o que você é, isso não é critério de significado sobre o que você é. Né? Então, isso é muito importante soltar, porque aqui tem muita tensão ligada ao fato de não estar recebendo o suficiente para estar forte afetivamente, então não querer mostrar, não querer expressar tanto o que sente, para não se sentir tão frágil. Né? A dificuldade também de exalar, quando exala de algum modo é o botar para fora, é a expressão do afeto, é uma entrega, é quase um morrer, né? Quando isso ocorre, quando você exala. Então, quanto você é capaz de se entregar, quanto a sua respiração é fluida, né? Quanto você é capaz de exalar sem receio, se abrir também para o que recebe. Porque se você não doa, se você não exala, você não recebe também, gente. Se você não exalar, como você vai inspirar? Né? Isso em todos os níveis. Por isso que quando você exala profundo, você emana afeto profundo, você se esvazia e recebe muito. A vida traz, quando você doa.
Ou você doa porque estava em excesso, você não é que você vai ficar segurando. Você doa porque isso está necessário, o movimento de descarga, né, de expressão. E, curiosamente, quando você se doa e doa o seu afeto, nesse espaço que fica é que a vida entra e ocupa o espaço, né? Ocupa esse vazio, preenche. Né? Então esse dar e receber do ar é muito importante. A diferença no plano do afeto é que a fonte do afeto não está fora. O ar, sim, ela está fora. A fonte do afeto real do coração é da alma, é do ser. E aí entra o trabalho terapêutico de conexão, de desbloqueio dos chakras, junto com o trabalho de desencoraçamento. Né? A dificuldade de inspirar, a dificuldade de exalar, são sintomas de encoraçamento. Né? Quando existe muita dificuldade de inspirar, o que significa isso? Dificuldade de receber, né? Existe um receio do que viria, medo do contato com o que vem de lá. Será que virá o suficiente? Então eu me mantenho fechado, porque daí eu pelo menos preservo o que eu já tenho. Se eu não receber muito, pelo menos eu mantenho o que eu tenho. Gente, isso não funciona nem em relação à respiração, e muito menos em relação aos afetos. Quando você se fecha para... Porque você não sabe se vai receber o suficiente. Então você quer manter o que você tem. Se torna triste, se torna sem abertura, se torna com autoestima famosa, baixa, fica com certa pena de si mesmo, né? Vitimização, porque você está com afetos tóxicos, porque você está mantendo o ar residual do pulmão, o que tem um pouco de ar residual no pulmão que fica. Mas você manter muito ar no pulmão e não exalar, não é saudável. Então, assim, emane os sentimentos, o afeto, solta todo o ar, deixa o ar entrar, deixa o afeto entrar. Você tem uma fonte em você no que diz respeito ao afeto. Relaxe, expressa e você vai receber, vai acolher o que recebe e vai emanar sempre mais. E vai receber porque é inevitável receber. Quando você emana amor, coragem, você emana isso, você recebe isso em uma alta medida e, principal, você estimula a fonte em você mesmo, que é inesgotável e sempre trará mais disso. Então, os receios das pressões do cotidiano, do que viria, do que você doaria, todo aquele cálculo de eu estou dando mais, recebendo menos, dando mais, toda essa tensão das relações, gente, da carência afetiva aqui no coração. Ou seja, quando os seus relacionamentos, eles caem naquela contabilidade de eu dou mais do que recebo mais do que dou, e começa a se basear na falta, em vez de na abundância, você tem dificuldades de relacionamento e muitos estudos nascem daí. Ok, não é errado isso, é apenas uma situação existencial. É possível mudar essa situação existencial, para que flua mais dessa fonte infinita do coração. E desbloquear os resíduos, gente, que já estão aí decorrentes da história de cada um. As tensões crônicas que foram formadas numa época que você não tinha essa elaboração, não tinha esses conceitos para trabalhar, não tinha condições de articular, não é, com muita clareza essas coisas todas. Você ia do jeito que deu e você fez o melhor que pôde. Waheguru, você conseguiu sobreviver, isso que é belo. Então as coraças não são um erro, elas são uma estratégia usada numa época de fragilidade. Agora você já cresceu, você pode ter a base nas suas próprias pernas e não na aprovação dos outros. O que você é pode ser descoberto em si mesmo e não no que os outros dizem ou trazem de aprovação, desaprovação, etc, etc. Então agora é a hora de encontrar as próprias raízes e abrir o coração e ser você mesmo. E para isso que existe esse trabalho. Porque senão os registros dessas amarras que foram criadas numa época e não tinha condições ainda para isso, vão ficar presentes e vai ter muito mais dificuldade de estabelecer uma condição saudável hoje. Então, por isso é tão importante o trabalho. A principal emoção registrada aí no segmento do coração é o choro. O quanto de choro você segurou, o quanto de choro você reprimiu. Quando você chora de uma maneira
aberta, desbloqueia, libera, teu abdômen até participa, você libera muito, você tem uma um grande alívio, né? Parece que você entra em contato com uma profundidade, né, afetiva muito maior do que quando estava reprimida, né? Quando se desbloqueia essa coraça, abre o coração, tua autoconfiança, capacidade de amar se expande infinitamente, né? O receio, a falta de contato, a raiva por as coisas não estarem do jeito que você pudesse se sentir segura para abrir o coração. Tudo isso cria o receio, fisicamente pode levar para cifose, né, que é a tentativa de se proteger demais aqui, ou então ficar excessivamente parecendo muito confiante, quando na verdade você está com um outro tipo de tensão aqui nessa área. Então a principal postura interna é assim: eu tenho que estar forte, eu não posso ficar frágil diante do mundo, senão o mundo pode destruir isso que eu penso que eu sou, né? Então eu tenho que me manter assim seguro, então eu não posso mostrar fragilidade, porque se eu chorar, todos saberão que eu estou frágil. Se eles souberem que eu estou frágil, eu fico mais frágil ainda e eles vão... Então é o receio daquela seta hostil do mundo te ferindo, né? E com isso a ideia de não demonstrar fraqueza, tentar manter uma sensatez, um controle, uma correção forjada, né? Que não é um sentido espontaneamente empático, que considera o outro, por um afeto positivo, então consegue ter um comportamento harmonioso que leva em conta o ambiente, algo assim próprio do chakra do coração. Ao contrário, ainda não está aberto o chakra do coração. Então existe uma tentativa de parecer assim, né? E aí é quando há uma apropriação desse processo manipulatório mesmo, né? Sobre os sentimentos. Mas vejam que a principal coisa é não mostrar fraqueza com o receio, não se abrir e também às vezes não mostrar raiva, porque ninguém veja que você tem raiva, porque se você tem raiva então que você fica sendo frágil, embora possa parecer agressivo e forte, mas não é algo tão bem-vindo, então você também cuida dessa imagem. Mas principalmente é a fragilidade mesmo, então o choro é a principal emoção presa aí, né? E então é de novo, como sempre, a tentativa de alimentar aquele suposto eu. Porque tudo isso, gente, vocês vão ver, que incrível que é isso. Esse chamado arrancara que você tem lá nos textos yogis tradicionais, o eu ilusório, o eu inexistente, tudo mais. Dá a impressão que é um conceito que está aqui cognitivo, e quando você reflete sobre isso, numa abordagem exclusivamente guiana, exclusivamente cognitiva, você não se dá conta. E, inclusive, alguns estilos de trabalho espiritual que se voltam exclusivamente para o cognitivo, eles não se dão conta que esse eu está estruturado nas tensões crônicas, está estruturado no padrão respiratório, está estruturado nas repressões emocionais, está entendendo? Tudo isso está dando suporte para esse eu ilusório. Então, uma pessoa aqui, ela tem também a tendência a se sentir orgulhosa, né? É quando ela faz aquela coisa para trás, assim. E tem, não é bem aquele aqui do cervical, mas é ainda assim, uma coisa de parecer mais forte, dá uma ideia de estou aqui para o que deve né? Peito aberto. Tem uma autoimportância embutida ali que emana da pessoa, exala um certo orgulho, uma certa autoimportância que, por outro lado, denuncia a fragilidade, a falta de consistência, né? E junto com isso, uma pessoa pode ter então essa tensão aqui, se tornar rígida, porque ela tem receio da espontaneidade dos sentimentos, então ela tem que manter um certo controle, tá? Então aí o choro é uma das principais emoções. O diafragmático, aqui o quinto segmento está ligado com o diafragma mesmo, vesícula, fígado, estômago, duodeno, né? A respiração, obviamente, o diafragma, tudo que nós vimos até agora que tem a ver com respiração, o diafragma tem um papel ali. Ele vai segurar, então choro, raiva, está muito ligado ao diafragma, gente. Por que raiva e choro? E também o medo, porque é aquela coisa, você ficou receoso, segurou a respiração,
sentiu raiva daquilo, quer proteger, então você vai se fechando, o diafragma vai se tensionando para ele deixar relaxar, deixar respirar. E na parte digestiva vai afetar esses órgãos, o Manipura Chakra também. Tá bom? Então vai para desbloquear isso com a respiração. O abdominal, ele pega os órgãos, todos os abdominais, né? E vai até o osso púbico. Pega intestino, pega rins também, tá? Então, o segmento abdominal, ele tem a ver com a relação profunda com as emoções, sensações mais primitivas, mais ancestrais de logo que você nasce. Como é que você experimentou isso? Ainda tem a ver com aquela coisa de ser cuidado, gente. Vou dizer para vocês, algumas vezes, não sei se tem alguns de vocês que trabalham com massagem comigo, aconteceu algumas vezes, está fazendo massagem nessa região abdominal, umbigo, e a pessoa começa a chorar. Depois perguntar o que sentiu, mais de uma pessoa sentiu como se ela estivesse sendo cuidada, como se nunca tivesse sido cuidada antes, e aquela emoção de estar sendo cuidada. É um registro que tem ali, né? Os sintomas de encoraçamento é musculatura abdominal, ou hipertônica, portanto tensa e dura, no sentido hiper mesmo, ou excessivamente flácida. Veja que curioso, são extremos, né? Qual é o que tem em comum entre o hipertônico? O hipertônico por tensão, não por trabalho de exercício, tonificação harmônica muscular, que é saudável. Porque daí, gente, qual a diferença? Quando você está tenso de uma maneira da coraça, você não relaxa essa região, ela está tensa sempre. Quando é pelo trabalho muscular, a tonicidade maior muscular, você é capaz de relaxar. E é capaz de contrair e deixar como aço, mas também deixar relaxado. Quando é pela tensão, aí ou está hiperflácido, daí então fica aquela falta de tonicidade mesmo, e na outra a falta de um relaxamento e de uma soltura. Então o que acontece? Qual o comum aí? É a dificuldade do fluxo energético, a energia flui num padrão harmônico, excessivamente solto, é quase como um carro que está andando num lugar que tem lama, porque está muito fofo, ou na areia, está muito solto, não flui fácil. Então, assim, é preciso um certo grau de tonicidade muscular. O trabalho mesmo, né, do yoga, o trabalho de desencorajamento pode ajudar muito nisso. Mas isso são sintomas. Dores lombares com muita regularidade, hiperlordose, né, e dores lombares, são sintomas de encoraçamento. Prisão de ventre, diarreia, são sintomas de encoraçamento dessa área. O bloqueio da passagem da energia pélvica, da energia sexual para o coração. É muito importante que haja liberação aqui, para que você tenha uma intensidade de pulsão sexual conectada com o coração, né? E haja uma vivência harmônica do coração com a sexualidade vibrando numa mesma frequência. E é um relaxamento também no segmento pélvico. Vocês vão ver que o segmento abdominal tem uma importância para a expansão das sensações e da energia que flui, da energia sexual, das sensações sexuais, que cria um movimento vibracional pelo corpo, desbloqueiam energias que estão estagnadas no plano sutil, na aura e tudo mais. Então, a soltura do abdômen é muito importante para deixar mais relaxado, para a vida como um todo, para os afetos como um todo. E nesse caso, essa conexão também da entrega, da soltura. Isso exige confiança. Esses são os componentes do segmento pélvico. Se olhamos depois no conversa, no Zoom, a gente pode ampliar isso tudo, se houverem dúvidas, e podemos ampliar. Quando está uma pessoa com muita tensão aqui no segmento abdominal, ela fica excessivamente cautelosa, defensiva, meticulosamente cautelosa, né? E o pior, ela se sente inteligente por causa disso. Ela tem um ela tem uma avaliação excessiva quanto a riscos e uma meticulosidade exagerada na maneira de lidar com as situações, porque ela se sente insegura
ela se sente negativa e um tanto quanto, né, receosa, e ela acha que isto é prudência, ela acha que isso é inteligência, e ela não vê que ela está um tom um pouco acima. A prudência é sabedoria, é inteligência. O cuidado com os riscos, saber se conduzir nas situações, é sabedoria, é inteligência. Mas ele flui e ele é estratégico. Mas quando está tenso, não, há um receio, há um fechamento, há sempre a impressão que está sendo enganado, está sempre meio assim, tentando achar algum problema, e quem que está enganando, e o que pode acontecer, pode não dar, toda essa coisa que tem a ver com a mente negativa, e casualmente tem a ver também com essa área do segundo chakra, que tem a ver também, né, com o segmento pélvico, aliás, um pouco pélvico, mas tem mais a ver aqui com o segmento, nesse caso, dessas características, com o segmento abdominal. Tá? Então, são essas características. Então, soltar, né, a musculatura abdominal é muito importante para que uma pessoa possa relaxar, se sentir aberta, né, se sentir na entrega, sentir confiança nas emoções primitivas, tanto do chip da sobrevivência já aparece aí para dizer, ok, tem amparo, tem força, relaxa. Então a característica aí é a postura defensiva, receosa. Tá? O segmento pélvico, para completar essa apresentação, né, que eu diria apresentação no sentido que eu estou falando um pouco de cada uma, a gente pode ampliar, eu gosto bastante de ampliar para poder introjetar mais o entendimento. O segmento pélvico pega os órgãos sexuais, a bexiga, o assoalho pélvico, a pelve toda, né? Como é que ela se posiciona, se a pelve está retraída, se ela está projetada, por exemplo, quando a pelve está para trás, né? A pelve está para trás, aquela que tende a gerar hiperlordose, né? É um desequilíbrio do ajustamento do segmento pélvico, porque a pessoa está com muita energia, ela está carregando energia sexual, mas ela não está com o processo de descarga, da liberação da energia. Então ela não tem uma boa experiência sexual, porque ela mantém uma quantidade grande armazenada, mas ela vai ter dificuldade de dar descarga. Então o harmônico, como sempre, é estar integrado, não ser nenhuma hiperlordose, que é bumbum empinado, de uma maneira desmedida, que denuncia aquela hiperlordose e que está expressando uma grande carga energética sexual. Então parece que as pessoas, tem gente que acha sensual ou algo assim, esse tipo de corpo. No entanto, ele não tem muita fluidez sexual, porque tem uma dificuldade de descarga. Né? Então é algo que a ser corrigido, trabalhado, porque sempre tem alguma tensão que está segurando a energia ali. A tensão na parte interna das coxas também é parte do segmento pélvico, parte do encoraçamento. Então, os alongamentos todos que a gente faz no yoga de abertura são muito importantes. Obviamente que o segmento pélvico tem a ver com a sexualidade, mas tem a ver também com como você se relaciona com a terra, o quanto de raiz você sente, o quanto de âncora você sente nas suas raízes, o quanto de estabilidade você sente que elas te trazem, o quanto elas te dão solidez, segurança para lidar com as situações. Tá? Isso é muito importante para todas as áreas. Todas as áreas, porque isso tem a ver com o Muladhara Chakra, isso tem a ver com a base que te permitirá, inclusive, gente, nós vamos conversar sobre a metodologia. A gente pode deixar para conversar sobre a metodologia nessa conversa online, que de qualquer maneira eu vou gravar, né? Porque é muito importante ter essa base aqui. Então, veja bem, a energia que flui na pelve, nas pernas, nos pés, chega até a terra, que flui da terra, dos pés, na pelve, depois sobe. O segmento pélvico faz essa ponte com a terra. Então, assim, como você fica em pé, como é a tua relação com a gravidade, tudo isso vai mostrar a situação desse segmento. É sempre interessante, tem a postura básica de enraizamento que a gente vai aprender, sempre o joelho levemente fletido para deixar o fluxo vital acontecer. Quando se fica com a extensão muito grande ali no joelho, né, você interrompe o fluxo da energia do tronco para a terra, da terra para o tronco, criando essa como interrupção no fluxo ali de um fiozinho que foi
E você não está aterrado, não está presente, não está pronto para o que deve é. Você está desconectado da Terra, está desenraizado, gente. A gente vai ver essa parte prática melhor. Uma tendência da falta de base também é subir. Porque quando você não tem chão, você não sente que tem firmeza para lidar com uma situação inesperada, o chão não está te dando base, então você sobe, e aí o medo, sobe essa atitude de medo, arregala os olhos, você tenta segurar em algum lugar, porque a terra não está te segurando. Quando você está bem enraizado, você se sente firme, você olha e lida com as coisas. E na questão, obviamente, ali da sexualidade, tem a ver com todo o fator, né, de que a experiência sexual é uma experiência muito poderosa no sentido energético, sem falar do sentido afetivo, obviamente que no sentido mais de, digamos, de conexão com a própria consciência, né? Num âmbito mais, digamos, da alma mesmo, toda essa frequência altamente potente, né? Essa alta frequência, esse campo vibracional sutil que potencialmente está presente na energia sexual, quando ela é vivida de uma maneira meditativa, ela se expande e eleva a vibração, né? Então tem uma potencialidade aí, que tem relação com o segmento pélvico, o desbloqueio, a liberação da energia estagnada na aura, no sistema nervoso, toda essa questão da função da sexualidade na saúde mesmo, orgânica e vital e emocional, né? Tem sempre a ver com o afeto, né? Então, o que é para ser trabalhado na prática mesmo, vocês vão ver que tem muito histórico, né, da cultura e da noção curiosamente esquisita que se tem sobre a energia sexual. Por alguma razão, o ser humano quer estruturar a si mesmo de uma maneira artificial, como esse eu, e ele tem receio de tudo que sai fora do controle desse eu, tudo que tem uma espontaneidade, uma vitalidade própria. Esse eu fica receoso e começa a ter uma atitude de distanciamento e de controle, com receio de que aquilo possa desconstruir a imagem que ele está criando de si. Isto tem a ver com uma sociedade, boa parte doente, emocional, psicologicamente doente, que não consegue estar ancorada na natureza, porque isso tem a ver com a cultura moderna. Moderno, que eu quero dizer, isso de séculos para cá, né? Que pretendia ter um controle através do conhecimento, um controle sobre a natureza e sobre a própria natureza humana, então a dificuldade de fluir com a natureza, né? E cria uma carga cultural um tanto condenatória, que não consegue se alimentar, se absorver, se fortalecer, né? Absorver e se fortalecer com a energia da natureza, então tem um receio. Tem vários fatores que a gente pode identificar aí. O fato é que é possível resgatar, com diminuição das tensões crônicas que podem ter sido acionadas na época do desenvolvimento, poder soltar tudo isso. As crianças têm uma experiência sexual logo que começam, muito jovem, né? Começa a ter manifestações sexuais, tanto a menina quanto o menino. Começa a ter um toque, o contato com essa área sexual, começa a sentir prazer, sentir que dá uma sensação agradável em contato com essas áreas, e começa a descobrir e experimentar essas sensações. E isso é completamente parte da exploração da vida, do próprio corpo, da possibilidade das sensações e dos sentimentos, inclusive, e exploração da própria vida, como ela aparece nele, naquele ser, né, corporificado ali, biologicamente. Então, assim, interromper essa exploração natural que a criança tem em nome de algum tipo de controle, algum tipo de atitude condenatória, é algo mais ou menos criminoso, na verdade. É algo realmente lamentável que ocorra. Então, isso gera tensão. A criança, ela pensa assim, isso eu sinto de maneira natural isso. E parece estar errado, então parece que tem alguma coisa errada em mim, né? Então ela parece ter uma noção de errado. Então
ao mesmo tempo ela não deixa de explorar, e essa é a esquizofrenia, digamos assim, usando livremente a expressão, no sentido de uma dualidade mesmo, né? Entre alguma coisa pela qual você tem um interesse quase mórbido e ao mesmo tempo um receio também quase mórbido, então isso cria uma divisão. Quando você poderia viver a sexualidade como um movimento da natureza, integradamente, vivenciar toda a potencialidade inerente a essa energia em todos os níveis e de uma maneira completamente harmoniosa, sintonizada até com uma abertura meditativa, espiritual, né? Sem nenhuma contradição. Mas aquela tentativa de... Porque isso é um movimento de exploração do desconhecido dentro de si, gente, da vida tal como ela está se apresentando no momento. No fundo, isso cria um pouco de um receio da vida, de um não explorar tanto a vida, de se manter dentro da familiaridade e se fechar um pouco para o desconhecido de cada respiração, de cada momento, de cada passo, né? Isso pode gerar uma atitude receosa, de não exploração da potencialidade, especialmente potencialidade do próprio ser, do próprio corpo, das próprias possibilidades assim, afetivas e sensoriais, né? E que pode depois se desdobrar para uma atitude que eventualmente poderia trazer uma falta de curiosidade, de interesse na vida também, se a gente for inserir isso como um movimento em direção ao desconhecido. Então, as tensões nessa área dá para se trabalhar, temos exercícios. Essas repressões podem ser desprogramadas em boa parte, soltar, pode ser você liberar, quando tem tensões ligadas a eventuais situações, especialmente tensas nessa área também, é possível ir soltando, desconstruindo, para que haja um fluxo espontâneo, natural, que vai trazer então no segmento pélvico uma raiz muito bem posta, um elemento terra muito forte, né? Uma capacidade de fluir com a vida, né? Em relação à sobrevivência. Que isto, gente, já vamos completar por agora, mas eu quero dar uma noção para você do trabalho metodologicamente correto de desencoraçar. Antes de mais nada, é preciso ter uma terra firme, sólida, dentro do que é possível. Portanto, o enraizamento é a primeira etapa do trabalho. Quando a pessoa se sente ancorada já nas suas próprias pernas, ao contrário de quando criança, agora ela está ancorada nas próprias pernas, desbloqueia a sua capacidade de enfrentamento da vida, das situações, expressando, trazendo um trabalho de Manipura Chakra, de autoexpressão do elemento fogo. Com isso ela ganha um poder de enfrentamento. Só então que vai começar o trabalho de desencoraçamento ocular, oral, cervical. Porque aí você vai se sentir firme em outras bases, vai poder olhar para aquilo que você reprimiu e dizer, ok, isto foi naquela época, não preciso mais, agora eu me sinto firme nas minhas próprias pernas, posso exercer o direito de ser eu mesmo, de descobrir tudo que está implícito aí na minha possibilidade de identidade, desdobramentos, né, sobre esse sentido de si que o yoga convida a desconstruir essa ideia de si histórico-temporal e abrir-se para a identidade divina, infinita. Tudo isso se torna facilitado porque você já está pisando no chão com seus próprios pés e pernas. Está ancorado na sua capacidade de enfrentamento do Manipura e está com atitude de prontidão diante do desconhecido, diante da vida. E então pode soltar, gente, o que ficou registrado no passado. São praticamente, para completar, como se fossem as sequelas do fato de que quando nasceu você não tinha todas as áreas desenvolvidas. E o agravante, ainda você era uma criança. Veja só a condição. E então você teve que lidar como deu para lidar. Você lidou bem, você conseguiu sobreviver. E agora você pode soltar essas amarras, essas sequelas, digamos assim, esses efeitos colaterais, você pode soltar e pode finalmente ser você mesmo, embasado nas próprias energias, nas próprias pernas, e vivendo a partir de si mesmo e se abrindo para o infinito. Dessa maneira, você pode, digamos assim, soltar essas amarras do passado e poder, com isso, se abrir para novas possibilidades e viver de uma maneira
saudável no sentido que nós estamos usando, porque vibrando na dimensão do sagrado.